Por causa das multidões excessivas, foi alugado um estádio muito maior, o grande estádio Huracan, o maior do país, com capacidade para 180 mil pessoas. Nunca tinha sido lotado. Nenhum jogo, nem comício político jamais havia conseguido encher aquele estádio. E agora este pequeno desconhecido pregador do Evangelho ousara alugá-lo. O anjo tinha dito que a onda de bênção que Deus enviaria havia de encher os maiores lugares com vastas multidões que procurariam ouvir o Evangelho e que governadores ouviriam a mensagem. Isto agora estava se cumprindo literalmente. Deus estava movendo. O seu plano poderoso estava se cumprindo. Deus estava trazendo o Evangelho de Jesus Cristo tão poderosamente à Argentina, que ela nunca mais poderia se esquecer que a sua mão não era encurtada, nem seu ouvido surdo. O Evangelho estava fazendo um tremendo impacto sobre esta nação de 20 milhões de pessoas. A Argentina, nação forte, poderosa, rica, influente, mas ao mesmo tempo orgulhosa, perversa e pagã. Deus estava para arrancá-la da sua órbita idólatra, para que pudesse girar em torno de Jesus Cristo. O poder de Deus varreu aquela imensa multidão com onda após onda, noite após noite. A virtude de Jesus que cura fluía aos milhares que liberavam a sua fé em Deus. Ocorreram curas excepcionais, numerosas demais para poder relatar. O registro completo está nas cortes celestiais. O pensamento e a rotina ordinária da nação começaram a sofrer transformação à medida que o novo dia raiava. Através da imprensa e do rádio, as notícias se espalharam por toda a Argentina. As revistas imprimiam artigos com fotografias daquilo que Deus estava fazendo. Os jornais imprimiam notícias das reuniões e dos milagres. Todas as cópias disponíveis da Bíblia foram vendidas, 55 mil Bíblias. O povo clamava por uma cópia, quase que as arrancando das mãos dos porteiros. Pedidos urgentes para mais cópias foram enviados pelo correio. O cinismo obstinado de muitos foi substituído pela esperança. Os argentinos orgulhosos se tornaram tão emocionais quanto os pentecostais. Todas as noites, uma audiência que gritava e cantava respondia ao poder de Deus, enquanto o pastor Riques ministrava-lhes a alegria da libertação. Foi iniciado um grande deslocamento, uma migração semelhante àquela ocorrida atrás de ouro nos dias do faroeste dos Estados Unidos. Mas o povo encontrava algo melhor que o ouro. Encontraram a fonte da vida. As águas da cura estavam fluindo. O poder de Deus estava alcançando o povo. Através de ônibus, metrô, caminhões, bondes, trem de ferro ou qualquer outro meio de transporte eles vinham. De lugares distantes como a Bolívia, Brasil, Chile, Uruguai e os recantos mais longínquos da Argentina. Eles convergiam ao lugar onde Deus estava suprindo as necessidades do homem. Quando os motoristas de ônibus foram indagados, onde está sendo realizada a campanha? Eles tinham uma resposta padrão: onde você vir as pessoas descerem, desça também. Siga-as e elas o guiarão ao estádio. À distância de vários quarteirões do estádio, as multidões andavam na mesma direção, produzindo um tremendo engarrafamento do tráfego. Dentro do estádio, se alguém tentasse acender um cigarro, os outros o obrigavam a apagá-lo. Mal educado, eles gritavam: aqui se prega a palavra de Deus. O presidente do Clube Huracan de futebol comentou publicamente que nunca tinha visto tal ajuntamento de pessoas em toda a sua vida, estimando que havia pelo menos 180 mil pessoas no estádio. Onde quer que os homens se encontrassem, havia um tópico de conversa, nos lares ou nas ruas. As pessoas comentavam a favor ou contra a campanha evangélica no estádio Huracan. Hinos e corinhos eram cantados nos transportes públicos. No ônibus,
Um descrente tentou convencer alguém que tudo isto era engano e tapeação. O outro argumentava que não. Um terceiro entrou na conversa para afirmar que era verídico, pois Deus tinha curado a sua esposa de paralisia. O descrente não ofereceu mais argumentos. Numa fábrica, quando se comentava sobre a campanha, alguns tentaram gracejar. Um homem levantou-se e obrigou-os a se calarem. Na campanha, sua filha adolescente fora curada. Ele tinha uma perna mais curta que a outra e foi curado instantaneamente, jogando fora o seu sapato ortopédico. Os coxos estavam andando, os paralíticos libertos, os cegos enxergavam e as pessoas trazidas em leitos eram curadas. As ambulâncias traziam pacientes enfermos e voltavam vazias. Vida e saúde fluíam como um rio, pois Deus chegara na Argentina. O hotel onde o pastor Henriques ficava se assemelhava mais ao pronto-socorro de um grande hospital. As ambulâncias traziam pessoas a qualquer hora do dia ou da noite. A sala de espera ficava abarrotada de pessoas necessitadas. Obreiros foram recrutados para ajudar estes que vinham ao hotel. Cada noite, as multidões aumentavam, até que o estádio não coube mais. As pessoas enchiam os corredores e ainda continuavam como uma enorme onda humana, sempre avançando, como uma imensa lavoura ondulada de trigo prestes a ser colhida. O estádio estava lotado à sua capacidade máxima. Não tinha lugar nem para ficar em pé. Ainda assim, as pessoas chegavam até se reunir à distância de vários quarteirões ao redor, um imenso mar humano. As portas tinham fechado uma hora antes de começar a reunião. A mensagem chegava a eles por meio de alto-falantes, e a onda de poder para curar também os alcançava. Um jornal de língua inglesa de Buenos Aires fez uma reportagem favorável às reuniões, estimando as multidões em 200.000 pessoas. Falou das centenas de pessoas que esperavam desde cedo para os portões do estádio se abrirem. Pouco tempo depois do início da reunião, era impossível viajar de bonde ou de ônibus na direção do estádio, pois aparentemente todo mundo estava andando para lá. Embora uma vasta multidão enchesse o estádio e centenas de outros aglomeravam-se perto das entradas, fervilhando nas escadarias e bloqueando os corredores. Tommy Hicks, em pé, sozinho no meio daquela grande área verde, olhando ao redor para os milhares de rostos e olhos fitos nele, pregava que Jesus Cristo veio para revelar Deus ao mundo. As multidões diziam aleluia, batiam palmas, cantavam hino, levantavam seus braços a Deus, ficavam em pé e depois curvavam suas cabeças em oração. O silêncio era impressionante. Deus estava visitando a Argentina de uma forma soberana. Ele estava fazendo uma nação inteira consciente do seu nome, do seu poder e da realidade do seu evangelho. As pessoas nunca mais aceitariam cegamente as asserções de um clero frequentemente depravado. Nunca mais a idolatria abominável dominaria por completo as mentes dos homens, como acontecia até agora. O poder das trevas religiosas foi quebrado. Sua influência sobre as mentes argentinas foi desfeita para sempre. Quem pode descrever aqueles dias? Quem pode medir tal alegria e gozo? Quem é capaz de contar o tremendo alívio da dor, da miséria, do temor e da enfermidade? Deus removeu tudo com torrentes de amor divino. Uma criança de 3 anos nunca havia andado sem o apoio de suportes metálicos. Havia algo errado com a estrutura óssea da sua perna. Quando a oração foi feita em favor de todos os presentes, a mãe da criança tirou os suportes em fé e a criança começou a andar. Enquanto ela corria para cima e para baixo, as multidões começaram a aplaudir, a chorar e a gritar. A fé brotou em muitos corações e milagres começaram a ocorrer espontaneamente nas multidões. Um médico que conhecia o caso da criança observou o milagre e depois foi para onde o pastor Henriques estava. Agarrando pelos joelhos, ele começou a clamar: quero este Cristo, quero ser salvo, posso servir um Deus que faz tais coisas na vida de crianças.
um jovem de 20 anos foi trazido ao estádio numa maca. Ele nunca tinha andado desde seu nascimento. Por causa das densas multidões e a impossibilidade de chegar perto da plataforma, um porteiro se ofereceu para ajudar os padioleiros a levar o jovem até a frente. Na noite seguinte, uma mulher procurou o mesmo porteiro dizendo: "Está vendo aquele jovem sentado ali?" O rapaz os viu olhando para ele e abanou a mão. Era o mesmo jovem que viera na noite anterior numa maca. Ele foi completamente curado. Um editor conhecido foi curado de hemorroidas, veias variscosas deformadas e aumentadas, reumatismo e visão deficiente. Sua cura foi publicada numa revista importante. Uma noite, os policiais trouxeram uma mulher endemoniada para a plataforma. Quando o evangelista clamou em alta voz: "Demônio, sai dela!", aqueles que ouviam se encheram de terror. Os policiais tiraram seus capes em atitude de reverência. O demônio fugiu e a mulher levantou seus braços e começou a louvar a Deus por sua libertação. O povo vinha de todas as procedências e vocações possíveis. Os paralíticos e os cegos, os doentes e os pobres, os ricos e os que não eram tão ricos, velhos, mães, pais e jovens. A irmã do vice-presidente da Bolívia trouxe seus filhos para serem curados. A esposa do vice-presidente da Argentina realizou reuniões de oração e estudos bíblicos em sua casa. Uma das mulheres mais ricas da Argentina se converteu. O governador de uma das províncias foi curado. A morte fugiu de centenas das suas presas pela repreensão daquele que levou cativo o cativeiro. Mães recebiam seus nenéns com vida e saúde. Outros saltavam dos seus leitos de aflição completamente curados. Pais voltavam a trabalhar novamente para ganhar o pão para os seus queridos. Os lares se tornaram novamente lares verdadeiros. Salvação real e verdadeira veio a muitos lares. Os corações de milhares foram desviados dos seus pecados. Os ricos e pobres, instruídos e ignorantes, pessoas de alta e de baixa posição, governadores e mendigos, encontraram-se com Deus juntos naqueles dias. Foram quase 2 meses de glória na terra, de meados de abril a meados de junho de 1954. Os céus se abaixaram e beijaram a terra. O sangue de Jesus purificou as pessoas inteiramente de todos os seus pecados. Membros de igrejas tradicionais receberam o batismo com o Espírito Santo. Mas a força e resistência do pastor Tommy Hicks estavam se esgotando e por isto o Senhor o liberou para voltar aos Estados Unidos. Ele quase não comia nem dormia durante aqueles tremendos dias, carregando um terrível peso espiritual. Ele não podia mais continuar. Quando ele anunciou a sua decisão de concluir a campanha, houve consternação e angústia nos corações de milhares de pessoas. Só Deus poderá calcular o número das multidões que foram curadas, salvas e batizadas com o Espírito Santo. Um jornalista demonstrou o desejo de publicar um periódico evangélico. Outros ofereceram recursos para construir um estádio destinado a reuniões evangelísticas. Profissionais de diversas vocações quiseram abandonar suas carreiras para dedicar suas vidas ao ministério. Agora toda esta vasta multidão ia ficar aparentemente sem pastor. Parecia um fim abrupto de toda esta história. No entanto, não nos achamos qualificados para questionar a sabedoria do plano de Deus, pois este era o fim de apenas mais um capítulo da histórica invasão divina na Argentina. E ela ainda não foi encerrada. Desde aquele tempo, em outros lugares e de outras maneiras, Deus tem feito coisas maravilhosas. Muitas das promessas dadas pelo anjo em Sitibel ainda precisam ser cumpridas. Muitos obreiros acenderam suas tochas fumegantes nas chamas ardentes do despertamento. Pequenos evangelistas, anteriormente desconhecidos, se apossaram da visão do que Deus pode fazer.
e espalharam-se pelo país, ministrando a outros milhares de pessoas. Um jovem desviado que tinha um chamado para pregar a palavra, deixou sua carreira de jogador profissional para se tornar um destacado evangelista e pastor. O irmão dele também viu a glória do Senhor, e a mesma chama de Deus foi acesa na sua alma. Ao iniciar o ministério de evangelismo, a mão do Senhor permaneceu sobre ele. Outros aspirantes ao ministério e estudantes da escola bíblica, ao verem o que Deus pôde fazer, saíram para começar seus próprios ministérios de cura divina e fundar novos trabalhos. As igrejas ceifaram muitos novos membros e construíram novos prédios para cuidar das multidões. Além das reuniões costumeiras, foram acrescentadas outras. Sem dúvida, a campanha de Riques, com seu crescimento espetacular e repentino, e com as complicações que inevitavelmente surgiram depois, não representava o caminho que o homem teria tomado. Ele teria feito um planejamento bem melhor. Mas os caminhos de Deus não são os nossos, nem os seus pensamentos são os nossos. Podemos filosofar e nos admirar, mas Deus prossegue cumprindo os seus planos, andando com aqueles que ousam crer nele e segui-lo, onde quer que ele for, pois Deus não tinha terminado o seu plano e ele ainda não concluiu seus poderosos propósitos para a Argentina. Não foi em vão que Deus soberanamente escolheu o país da Argentina para produzir coisas tão tremendas, aqui num país saturado de paganismo e idolatria, perversidade e degradação. Deus moveu numa das maiores operações em massa da graça divina, que jamais foram registradas na história do cristianismo. Agora, em 1964, quase uma década depois, ainda estamos colhendo os efeitos positivos daquele derramamento do seu Espírito. Uma grande luz raiou na consciência argentina. Da noite para o dia, as pessoas se tornaram despertadas para o Evangelho. Grandes barreiras foram destruídas. O Evangelho despertava agora o interesse do homem na rua. Não era mais a desprezada seita dos demônios. 1 milhão de correntes foram quebradas nas mentes e nos corações dos homens. O homem valente, Mateus 12, 28 e 29, da Argentina foi amarrado e o espírito que governava este país vencido pela força de Deus. A palavra de Deus se estendia cada vez mais para outras regiões. Deus começava a cumprir as suas promessas em todos os lugares, do Chaco ao norte, a grande terra sul-argentina da Patagônia. Deus estava operando. O homem de guerra havia estendido a sua destra, e nela estava escondido o segredo do seu poder. A sua destra tem feito proezas, é gloriosa em poder, despedaçou o inimigo e o destruiu. O Senhor desnudou o seu santo braço à vista de todas as nações. O último capítulo ainda não foi escrito, pois ainda não foi terminado. Não pode ser escrito, pois como no livro de Atos ainda continua se desenvolvendo. Um fogo foi aceso e continua ardendo. Nas palavras de Ezequiel 20, 46, 48, Filho do homem, volve o teu rosto para o sul, profetiza contra o bosque do campo do sul. Eis que acenderei em ti um fogo que consumirá em ti toda árvore verde e toda árvore seca. Não se apagará a chama flamejante, antes com ela se queimarão todos os rostos, desde o sul até o norte, e todos os homens verão que eu, o Senhor, o acendi, não se apagará. A história da chama flamejante ainda precisa ser escrita.